13. Não esquece da minha água, não, por favor. Já estou com sede. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim. Agora, vamos ler bem forte. Diz assim. Ainda antes que houvesse o dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Eita glória! Merecemos novamente ler de novo, né? Vamos ler de novo, diz assim. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Glória a Deus. Coloque sua Bíblia na cadeira e dê uma salva de palmas ao Senhor por essa palavra. Louvado seja o teu nome, Senhor. Louvado seja o teu nome, Deus. Tu és grande, tu és poderoso. Tu és glorioso. Antes de orar, ontem a pastora Thaís, ela abriu o culto e falou algo que essa palavra fala muito profundo o meu coração. E antes de, acho que esse ano ainda, a gente pregou sobre a passagem de Moisés, quando ele diz que sem a presença de Deus, não me faça subir nesse lugar. Ele fala com Deus. Ele clama a Deus pela presença. E hoje foi falado de totalidade, foi falado dessa totalidade, dessa presença em nossas vidas. E é essa presença que eu quero que continue nesse culto. É através dessa presença que essa palavra vai ser ministrada. Através dessa presença que eu creio que Deus vai falar aos nossos corações. Amém? Feche os seus olhos, Senhor Deus e Pai. Nessa noite, Senhor, rendemos a Ti, Senhor, glória, majestade. Ó Deus, nós agradecemos a Ti, Senhor, por essa presença que se encontra aqui neste lugar. Ó Deus, continua derramando, Senhor, da Tua porção sobre nós. Ó Deus, que cada coração aqui, Senhor, receba, Senhor, de Ti uma graça profunda, Senhor. Que receba de Ti, Senhor, as Tuas misericórdias, Senhor. E que a Tua presença, Senhor, venha encher os corações nessa noite, Senhor. Todos aqueles que estão sedentos e aqueles que ainda não deram lugar para Ti, Senhor. Que o Senhor venha invadir os corações, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, coloca, Senhor, fé, coloca mais amor, Senhor, nos corações nessa noite. Que o Senhor venha permitir, Senhor, que venhamos sentir a Tua presença. E que a Tua mão, Senhor, esteja estendida sobre este lugar. Que as Tuas mãos, Senhor, venham alcançar, Senhor, os corações mais endurecidos, Senhor, mais resistentes nessa noite, Senhor. Até aqueles mais moles, aqueles mais sensíveis, Senhor. Também venha sentir essa graça do Senhor. Ó Deus, expulsa deste lugar tudo que não te louva, tudo que não te engrandece. Tudo, Senhor, que venha gerar pavor, que venha gerar preocupação, Senhor, nas vidas que se encontram aqui neste lugar. Toda informação que não venha de Ti, bata em retirada agora, em nome de Jesus. Todo mal-estar, Senhor, em nome de Jesus. Vai quebrando agora, Senhor, todo mal neste lugar, nos corações das mentes. Que as mentes deste lugar sejam cativas à Tua vontade, Pai. Que a Tua vontade, ela é soberana. Ela, Senhor, ultrapassa, Senhor, qualquer sentimento. Ultrapassa, Senhor, qualquer coisa, Pai. Porque o Senhor é grande. O Senhor é poderoso. E nós estamos aqui para Te glorificar, para Te exaltar, em nome de Jesus. Amém? Aplauda mais uma vez ao Senhor. Continue aplaudindo. Obrigada. Podem sentar. O tema dessa noite é a soberania de Deus. É tão glorioso a gente ver, através dessa passagem, a soberania de Deus. O quanto Deus, Ele se preocupa em fazer grandes coisas na vida do seu povo. Deus, nesse contexto aqui,
O Senhor, Ele ensina, através dessa palavra, ensina algumas lições que logo após eu vou estar citando essas lições. E através dessa palavra, a gente tira um contexto muito parecido com as palavras que nós ouvimos no monte na sexta-feira. Deus, Ele sabe que o povo, ele tinha os seus altos e baixos, ele tinha momentos que não estava tão de forma total com o Senhor. Sempre oscilava na sua fé, oscilava às vezes no comportamento, mas através dessa palavra, o Senhor, Ele mostra que nenhum poder está acima dele. Que tudo está no controle de Deus. Eu não quero que essa palavra venha ser um chavão, como diz a pastora Thaís, crentez. Mas que a gente absorva de verdade o que significa isso para as nossas vidas. A soberania de Deus, o poder de Deus, o controle de Deus é real em nossas vidas. E nós precisamos acreditar nisso. Porque senão fica uma fé, sabe, aquela fé morna. Aquela fé que a gente só acredita em Deus quando tudo está tranquilo na nossa vida. E o poder de Deus nas nossas vidas, a soberania de Deus é para mostrar que em todo tempo Ele está no controle. Deus, Ele está no controle de todas as coisas. Eu não sei o momento que você se encontra, nesse momento, nesse lugar. Mas eu sei que Deus, Ele está no controle de tudo. Deus, Ele quis que o povo dele entendesse isso. Deus, Ele quis mostrar que esse povo tinha um Deus que não tinha alguém maior que Ele. E não tinha nada que Ele pudessem recorrer, a não ser a Ele. Então, a soberania de Deus é algo que nos dá poder também. A soberania de Deus nos protege e nos eleva a um nível muito mais profundo e muito mais alto. Porque eu acredito que, a depender da nossa fé, o que vier, queridos, sabe aquela música? Haja o que houver, venha o que vier, o Senhor, Ele está no controle de tudo. E isso não pode ser um chavão da Bíblia. O nosso chavão do crente tem que ser algo que realmente a gente acredite de verdade. Porque a gente lidar com muitas pessoas que passam momentos muito críticos das suas vidas e às vezes olha para a situação de outra pessoa e diz assim: a sua vida está mais tranquila que a minha está pesada, a sua está mais leve. Mas isso não tem nada a ver com a situação atual de cada um de nós. Deus, Ele precisa ser o Deus que está no controle em todos os momentos das nossas vidas. E sabe quando a gente aprende isso? Quando a gente passa todos esses processos. A gente passa um momento bom e a gente passa um momento ruim. Mas a gente sabe que Deus, Ele está conosco. Ele sabe. E sabe quem diz ao contrário? A voz do inimigo. Porque Deus, Ele nos ensina. Ele nos ensina em todo o tempo. Para que pessoa mais ensinada do que o povo de Deus, o povo de Israel? Deus, Ele ensinava com tudo. Com todos os perrengues da vida daquele povo. Deus, Ele estava presente em todo momento. E Ele provava isso. Deus, Ele tem provado que Ele é Deus na sua vida? Você tem provado que você tem fé nele? Independente se as coisas estão indo bem, independente se as coisas estão indo mal. A gente não pode colocar limite nas coisas de Deus, no poder de Deus. E a gente entende essa soberania quando a gente vê todo esse contexto da Bíblia. E a gente vê que no final tudo dá certo.
ou no final, Deus está sempre conosco até o fim. Estamos em um tempo, queridos, que eu acredito que a maioria de vocês tem notado, onde as pessoas têm se esfriado. As pessoas têm questionado. As pessoas têm questionado mais a Deus. Sabe, aquele tempo que a gente valorizava mais os conselhos dos mais velhos, a gente valorizava mais a santidade, a gente valorizava mais o se consagrar a Deus. Hoje as coisas estão ficando mais banalizadas. E eu falo de forma geral, porque a gente sente isso, a gente percebe isso. Através de quê? Através dos comportamentos. Através de uma vida rasa. E a gente sabe onde se achegar. E quando eu falei da passagem de Moisés, é sobre isso. É você não abrir mão dessa presença. É você não abrir mão daquilo que te levanta. Daquele que te levanta, daquele que te põe de pé. E daquele que, independente de qualquer coisa, ele não te abandona. Ele não solta a sua mão, ele está contigo. Pastora, mas no momento eu não sinto Deus comigo. No momento eu estou orando, mas eu não ouço a voz de Deus. Ele está contigo, querido. Porque até no silêncio o Senhor fala. Até no silêncio o Senhor se manifesta. Porque Deus, ele não precisa nos dar resposta para aquilo que nós estamos passando. Nós precisamos entender que a resposta é o próprio Deus. Se Ele está na nossa vida, Ele é a resposta. Amém? Glória a Deus. O versículo que nós lemos aqui, ele diz: antes que houvesse dia, eu sou. Deus, ele não vai ser. Deus, ele não era, ele é. Ele continua sendo. Ele era antes de tudo. Deus, ele já era. Ele é soberano em nossas vidas. Então, é poderoso quando nós entendemos que a nossa vida, ela não se limita àquilo que nós estamos vivendo. Se nós pudéssemos mensurar o tamanho, a grandeza de Deus, a gente ia medir com aquilo que nós estamos vivendo. Mas Deus é imensurável. Deus, ele é grande de verdade, ele é poderoso. Ele é poderoso em nossas vidas. E nós podemos aplicar esse texto para as nossas vidas. Aplicar para as nossas vidas. Que essa passagem aqui, a confiança em momentos difíceis. Confiar em momentos difíceis. Se eu disser assim agora para a igreja, quem está passando por um momento difícil? Acho que a metade da igreja vai levantar a mão. E isso é uma questão de saber que mesmo nós acreditamos em Deus, buscando a Deus, nós vamos passar por situações. E isso não é somente para mostrar o poder e a grandeza de Deus, porque Deus, ele deixa passarmos por momentos difíceis, mas ele diz assim, ó, eu estou com você. E o mais importante, gente, do que saber que nós vamos passar por isso, as aflições, os momentos difíceis, os períodos difíceis nas nossas vidas, o mais importante é saber que Ele está conosco. Porque quando a presença do Senhor sai das nossas vidas, aí que realmente a pessoa vai para um buraco. Você já viu uma pessoa convertida? E você já viu uma pessoa que se afasta da presença de Deus? O semblante da pessoa muda. A pessoa fica com o aspecto pesado. E todo mundo nota. Tanto quando está na presença, quanto está fora da presença. Porque o semblante da gente, a nossa vida espiritual revela. Nós somos a Bíblia que o mundo vai ler.
Então, o que nós estamos passando? Através da nossa vida, da nossa busca, da nossa conduta, Deus, Ele nos usa como instrumento dEle para mostrar que Ele é Deus, Ele é presente nas nossas vidas. E você passa pelo fogo, passa pelas profundezas das águas, mas nada disso paralisa ou pode paralisar a sua fé. Pelo menos quem tem mais fé aqui vai saber disso. O diabo já está cansado. Ontem eu ouvi uma palavra, o diabo está cansado. A gente tem que cansar o diabo, gente. Vamos cansar. O diabo está cansado. Quando ele vê um crente fervoroso, quando o diabo vê um crente que não está nem aí para as patadas dele, para os pratos dele, ele fica cansado. Aí ele tenta uma, tenta duas, tenta três. Rapaz, eu estou vendo um bocado de Jó aqui nesse tempo. Não é? Aleluia. E a gente tem que quebrar as forças do inimigo através da nossa fé. É guerra que o inimigo quer? Eu não tenho poder, mas eu estou debaixo de um Deus tão poderoso. Um Deus que me levanta. Por isso que essa soberania de Deus, ela nos eleva. Ela nos faz firme. Você é um fraco. Não, eu sou forte porque eu tenho Deus que me dá poder para isso. Para pisar em serpentes e escorpiões. Para confundir o inimigo. Eu estou cheio de aflição, cheio de conta para pagar, cheio de tudo, mas eu estou aqui no culto. O inimigo fica lá fora. Ou às vezes na rua que você mora. Só esperando você. Aí você sai daqui com a luz poderosa de Deus. Porque Deus falou com você. E o semblante que o inimigo vai ver em você é a luz de Cristo. E ele não consegue te encarar. Aí ele vai perdendo as forças. E a gente precisa resistir. Nós precisamos resistir. E a gente só combate o inimigo debaixo dessa soberania de Deus. Não vai tentar sozinho, porque você não vai conseguir. Eu tenho meus métodos para falar com fulano de tal. Eu tenho meus métodos para mudar essa situação na minha casa. Não, é dessa forma aí, eu vou conseguir. Não vai conseguir. Se você não buscar a direção de Deus, se você não está debaixo dessa dependência, não tente, que você não vai conseguir. E aí, quando a gente não depende desse poder, quando a gente não depende dessa soberania, nós vamos perder as guerras, as batalhas. Eu conversei com uma pessoa essa semana. Hoje é domingo, né? Não, hoje é o primeiro dia da semana, né? Então, foi semana passada. E aí eu conversei com uma pessoa. E aí, ela está aqui, mas em nome de Jesus, ela vai ficar brava comigo, não. E eu estava conversando com ela, falando com ela, como é que está a sua vida. E ela resumindo a vida dela toda, que estava assim, que estava assim, que estava assim, que eu não sabia o que fazer. Eu perguntei o básico a ela. O básico. Ela não estava fazendo. Orar, jejuar, pagar preço. Aí eu falei, minha filha, essa guerra você não vai conseguir. Se revestindo, a gente às vezes sai sapecado. Imagine se a gente não usar as armas que Deus nos deu para enfrentar o inimigo. E entenda que nessa guerra, gente, você não está na frente. Deus, você é um ponto de apoio ali. Deus, Ele está à frente. Só que Deus, nas nossas guerras, Ele não vai lutar sozinho. Ele não vai lutar sozinho se a gente não consentir. Como é que a gente consente? Deus, Tu és soberano. Vá à frente. Senhor, eu entrego essa causa a Ti. Eu entrego, eu abandono. Eu não tenho força para lutar sozinho. Porque todas as coisas que eu já tentei, não aconteceu, não fluiu. Mas com a Tua força, eu consigo. E aí sim,
Deus coloca anjos. Se a gente fosse, eu já acho que vocês devem ter visto alguns videozinhos que às vezes a gente encontra no YouTube, ou então o IA agora coloca um monte de vídeos dessa forma. Se você conseguisse enxergar o mundo espiritual, pô, ia ser legal, né? Mais ou menos, né? Ia ser bom para um lado e ruim para outro. Que a gente nem ia dormir, gente. Se a gente soubesse que em determinado momento o cão está ali, dá brecha. E aí você ia tomar café com o inimigo, ia dormir com o inimigo, ia para cozinhar com o inimigo. E quando a gente enxerga, se a gente tivesse esse poder de enxergar o reino espiritual, e a gente vê como Deus ele coloca os anjos acampados ao nosso redor. Essa semana passada, acho que foi terça-feira, a diaconisa Jamile estava presente também. A gente viu um carro capotando. Lá ali no Chepe, na entrada ali que vinha pegar esse viaduto. Gente, foi algo tão terrível. Foi algo de segundos, assim. Eu não sei se ele achou que tinha uma entrada e não enxergou, ou não sei se ele estava com o celular, porque é tudo muito rápido, né? E ele foi de uma pista para outra, ou seja, eu estava a metros um pouco de chegar até ele. Aí eu fiz, Israel, Gabi, olha o livramento que o Senhor nos deu. Porque foi visível aquele livramento. Mas os livramentos que o Senhor nos dá todos os dias. Tem anjos que lutam todos os dias, mais do que luta por outras pessoas, porque dá trabalho. Porque quando a gente ora, a gente está preparando a nossa vida espiritual. Logo, a gente tem mais disposição para a gente não dar espaço, não dar brecha, a gente andar no lugar que Deus ele nos direcionou para andar, e a gente sair de um caminho que o Senhor não mandou a gente ir. Então, a gente é prudente. E eu acho que esse tipo de pessoa acaba não dando tanto trabalho para anjo. Mas existe aqueles que dão muito trabalho. E aí você imagina você acordar e levantar, e você já ir trabalhar, ir fazer suas coisas, e você imaginar que tem uma milíria de anjos lutando, guerreando pela sua vida, somente porque você dedicou um tempo para você ouvir a palavra. E aí você está cheio da presença, da palavra de Deus. E é por isso que todos os dias temos que nos manter debaixo dessa palavra. A palavra de Deus, ela nos enche de respaldo, nos capacita, nos dá estímulo, nos dá força. Por isso que o inimigo, gente, ele luta para que ninguém venha ler a palavra de Deus. Isso é uma das coisas que o inimigo tem tentado todos os dias. Não dá força para a leitura da palavra. Quando a gente lê a palavra, a gente absorve aquilo que está nela. E o inimigo fica assim, ó, dando sono. Vai, lança um sono, aí lança uma distração. Quem quiser ler a palavra de Deus, desligue o celular. Se quiser ler, ter um momento de leitura, se desfaça de tudo que vai te tirar a atenção. E aí você consegue. Outra estratégia boa é ler de pé. Leia de pé se você é aquela pessoa que toda vez que abre a Bíblia, tem sono. Leia de pé. Foque. Eu vou ler 2 capítulos da Bíblia. Leia de pé. Leia de pé. Além de você estar estruturando seu corpo para a guerra, você absorve melhor. E eu estou falando de coisas básicas do crente. A soberania de Deus nos faz fazer coisas que no físico ou em uma vida rasa a gente não consegue. A soberania de Deus voltado para essa dependência que nós temos que ter dele, a gente consegue alcançar os mais profundos níveis de intimidade com ele e de conseguir coisas que aos nossos olhos nunca que nós íamos conseguir. Então,
Deus é poderoso. Eu queria que vocês abrissem a palavra de Deus aí. Em Salmos 46, o verso 1 ao verso 3. Fala um pouquinho dessa confiança em momentos difíceis. Salmos 46, verso 1, verso 3. Olha o que o Senhor diz aqui, ó. Deus é o nosso... Pulou, foi? Volta aí. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, não deixe de acreditar nisso, ainda que a terra se mude e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalam pela sua braveza. O Senhor é conosco. Você confia no Senhor? Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Sabe quando a gente foge de um lugar, quando a gente corre de alguma coisa e você entra num lugar seguro onde ninguém vai tocar em você? Deus é esse lugar. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. É o socorro bem presente na hora da angústia. Porque na hora da alegria, gente, a gente nem lembra de Deus. Por isso que ele diz, eu sou o socorro bem presente na hora da angústia. Porque a alegria do Senhor já é a nossa força. Só que na hora da tristeza, a gente se sente abandonado. Na hora da angústia, não tem solução para a nossa causa. Eu já tentei de tudo e eu não consigo. Deus é o seu refúgio. Espere nele, confie nele. Jamais tema, jamais deixe de acreditar. Porque ele é o nosso consolo. Ele é o nosso porto seguro. E essas palavras têm que estar cravadas em nosso coração, no nosso peito, na nossa vida. Amém? A segunda aplicação, a dependência em Deus. Nós temos que depender de Deus. Em vez de confiar em nossas próprias forças, precisamos confiar em Deus. E lá em Provérbios capítulo 3, versos 5 ao 6. Provérbios 3, 5 a 6. O que diz aí? Confia no Senhor de todo, não é pela metade, é de todo o seu coração, total dependência. E não te estribes no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Eu amo quando a palavra do Senhor fala todo. É a expressão de totalidade. É não somente se encher pela metade, mas é toda, completamente. Deus não quer a dependência dele pela metade. Eu confio uma parte e outra parte eu vou depositar em outra coisa. Ou você depende ou você não depende. Deus, ele quer total dependência. E precisamos apresentar as nossas causas assim a ele. Deus, eu entrego a ti. Sabe aquele versículo que fala que a gente não sabe orar? Tem palavras que a gente não sabe usar. E quando a gente fala assim, Senhor, eu quero fazer dessa forma, Senhor. Então, use a minha vida para eu fazer desse jeito. Errado. Senhor, a tua mão me alcance para fazer aquilo que está no teu coração. Porque a tua vontade é soberana. Então, me ajude a depender de ti. Me ensine a depositar todo o meu coração, como a tua palavra nos manda. Depositar a nossa confiança de todo o nosso coração. E a gente sabe quando a gente entrega ao Senhor pela metade.
A gente sabe quando a gente entrega algumas coisas ao Senhor pela metade. Uma parte nós oramos e nós pedimos a Deus para fazer. Outra parte a gente vai e faz. Aí Deus fala assim: eu mandei você fazer. Eu mandei você fazer. Eu mandei você fazer dessa forma. Ah, mas eu não consigo entender quando Deus fala comigo. Essa é uma pergunta de várias pessoas. Deus, Ele tem uma forma de falar com cada um de nós. E tem gente que fala assim: oh, Deus se apresenta. Às vezes eu estou apresentando a Deus algum sonho ou alguma situação, eu coloco diante do Senhor. Aí, menina, é batata. Quando eu coloco diante do Senhor, sempre tem alguém para me falar alguma coisa que vai, sabe? Por quê? Tem pessoas que estão mais sensíveis a ouvir alguém. Tem gente que fica no silêncio, ela não quer falar com ninguém, ela não quer compartilhar nada com ninguém. Ela ouve o Senhor no silêncio. Então, você precisa ser sensível a entender. Tem gente que fica agitado. Enquanto ele não faz aquilo, ele não se controla. E aí, o controle de Deus sai da ação e coloca o seu controle. E aí você perde, sabe? Perde as batalhas. E aí, você precisa realmente entender tudo aquilo que Deus quer que você faça. Coloque diante do Senhor, aguarde o tempo, porque no momento certo Ele vai agir. Agindo eu, quem impedirá? Não é agindo eu, é agindo Deus mesmo, é agindo Deus. Ele fala: agindo eu, quem impedirá? Não é o nosso agir, não é a nossa força, não é o nosso controle, não é o agir de Deus. Então, o primeiro ponto, confiança em momentos difíceis. Precisamos confiar mais em Deus. A dependência em Deus tem que ser na totalidade, não pode ser pela metade. E outro ponto é viver com coragem e fé. Coragem e fé. Esse tem que ser os atributos mais patentes na vida do crente. Coragem e fé. Não é você que faz, é Deus quem faz. Então, a fé já é algo que o Senhor deposita em nossas vidas. E a gente só precisa crer e mais nada. A gente precisa crer, colocar realmente a nossa vida na dependência de Deus. Para Ele agir, para Ele fazer aquilo que está dentro da vontade dEle. Como Ele diz para Josué. Josué capítulo 1, verso 9. Um dos textos mais conhecidos, né? Seja forte, seja corajoso. Não tu mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Eu queria só que você mentalizasse um pouco. Se você tem mais de um, só pense em um. Pense em um problema seu, o maior que tiver. Um problema, não precisa compartilhar com seu irmão não, tá? Pense em um problema grande na sua vida. Pensou? Agora, pense no Deus que você serve. Se você conseguir comparar o poder de Deus, o tamanho de Deus com o problema, se você conseguir imaginar que o seu problema está bem formiguinha diante de um Deus que você serve. Então, todas as vezes que você enfrentar um problema, pense no Deus que você serve. Pense no poder de Deus, pense nessa soberania. O poder de Deus, ele é eterno. Ele dura para sempre. Então não vai ser algo que vai acabar no meio do caminho. É algo que você precisa manter isso dentro de você. Assim como o avivamento em nossas vidas tem que ser cada dia mais. A gente precisa também manter a nossa fé. A fé tem que ser cada dia mais alimentada. E Deus não consegue
Deus, ele tem que ver o crer do crente. E Deus, ele age de uma forma sobrenatural. E você já viu, acredito que a maioria de vocês já contemplaram milagres de Deus. Coisas impossíveis aos nossos olhos. E Deus fez. E Deus continua fazendo. Eu sei que nesse tempo tem levantado muitos incrédulos. Mas aquele que crê em Deus, cada dia mais, avive a sua fé. Porque o Deus que nós servimos não é um Deus limitado. É um Deus que não precisa do aval, não precisa da credibilidade, ele continua sendo Deus. Não precisa que você apresente algo para ele, para que ele se compadeça. Ele é Deus em todas as circunstâncias. Diante das aflições, diante das acusações que você vive, diante das perdas, diante das desonestidades com você, da infidelidade, Deus, ele continua sendo fiel, perfeito, soberano, grande. E aí não vai faltar palavras quando você começar a adorar esse Deus pelo que ele é. E não porque ele pode fazer algo na nossa vida. Pelo que ele é. Você vai ver os montes mudando. Você vai ver tudo acontecendo na sua vida. Porque Deus, ele usa situações para moldar as nossas vidas e aumentar cada dia mais a nossa fé. Então, se você crê um pouco, aumente a sua fé. Saiba que Deus, ele quer agir. Ele quer continuar agindo na sua vida. Então, o nosso Redentor vive. Ele é o Senhor das nossas vidas. É nele que nós temos que depositar a nossa confiança, a nossa esperança e a nossa gratidão. Essa, para mim, foi uma das mensagens mais simples que eu já ministrei, talvez. E Deus, ele falou tanto comigo, porque, se você reparar, é uma palavra de devocional. São coisas básicas, que o crente, ele tem que todo dia ser despertado por isso. Acredito que as líderes da mentoria, às vezes, estão cutucando sempre alguém, né? Está falando assim, fulano, você não orou, fulano, você não pegou, você não acompanhou aquilo. É Deus fazendo isso com a gente, o tempo todo. Então, nós precisamos isso, revigorar a nossa fé. E são detalhes preciosos. Se a gente for pensar no contexto que nós estamos vivendo hoje, e a gente vai ter muitas coisas. Se a gente chegar nesse altar aqui e começar a falar, Deus, a minha vida está assim. Deus, aquele problema. Deus, aquilo. Aí, Deus, ele só está assim, no alto e sublime trono, como diz o apóstolo. E ele só está observando. Não, eu só quero que você só entenda e olhe o meu poder. Entenda a soberania, a minha soberania. Porque ela vai ultrapassar tudo. As suas fraquezas, tudo que você está vivendo. Eu sou Deus da sua vida. Eu tenho um controle de tudo. Então, a gente precisa isso. Desse governo nas nossas vidas. Nós não somos pessoas desgovernadas. Somos pessoas que tem um Deus que governa as nossas vidas. Sabe, o governo é um poder. Um poder que ele tem sobre todas as áreas das nossas vidas. E esse poder vai crescer a cada dia se nós mantermos firmes no Senhor. Mantermos de pé. Olha para Pedro quando começou a andar sobre o mar. E aí quando ele olhou para a tempestade, o que aconteceu? Ele não focou no Deus que estava vindo na frente dele. Ele focou na tempestade. Quando a gente foca no nosso problema, a gente não vê Deus. Quando a gente foca nas aflições, nas perdas, nos nossos questionamentos, a gente anda para trás.
E todas as vezes que nós olhamos para um Deus vivo, a gente consegue ver diferente as circunstâncias da nossa vida. Então, que a gente possa ter esse olhar, essa mudança de mentalidade. Se nós somos crentes, se nós somos filhos de Deus, por que não crer nesse Deus que faz? E que a gente sabe que faz, que realiza e a gente sabe que realiza, que faz milagre e a gente sabe que faz milagre. Não precisa ninguém contar, a gente já viu Deus fazendo milagre. O próprio lugar que você saiu, que Deus tirou, você já é um milagre. Se eu quero presenciar milagres para acreditar em Deus, eu vou pensar de onde Deus me tirou primeiro. E onde Deus te colocou. Deus deu vestes novas. O inimigo, ele enxerga as vestes. Ele sabe que nós somos escolhidos de Deus. Agora, imagine você de vestes novas, andando e de cabeça baixa, desacreditando. Não dá certo. A gente crê, a gente tem que crer. A gente tem que levantar a nossa cabeça. A gente tem que ter a nossa visão na soberania de Deus. Deus, ele é um soberano perfeito. E todas as coisas que Ele nos faz passar, vivenciar, Ele está no controle de tudo. E Ele sabe a hora e o dia que vai terminar aquele momento de aflição. O inimigo, ele só dá uns gatilhos. Mas Deus, Ele está no controle de tudo. Não duvide. Nas aflições, nas alegrias, Ele é contigo. Amém? Eu queria que você olhasse para o seu irmão novamente e dissesse assim: meu irmão, seja nas aflições, no momento de dor, de tristeza, de alegria, de sucesso, de regozijo, de esperança, Deus, Ele está contigo. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aleluia. Vamos ficar de pé. Fique de pé nessa noite. Glória a Deus. Quem quiser aplaudir mais o Senhor, aplauda. Ele merece. É um